Boa noite, Emerson. Gostaria que você fizesse uma análise, principalmente do início de jogo. O que é que não funcionou? O time tomou 2 gols com 5 minutos, em 2 jogadas de velocidade de um time que veio para contra-atacar aqui no Estádio do Café. E evidentemente que isso mudou toda a história do jogo, com a análise que você faz e principalmente dessa dificuldade que o time teve nos minutos iniciais. Boa noite a todos. A gente abordou muito a situação do jogo, o que seria o jogo. Nós vimos o jogo deles contra o Atlético Paranaense, um time que se defendia muito bem e saía muito rápido nos contra-ataques. A grande chance deles de vencer a partida seria através do contra-ataque. Nos preparamos para isso, mas na hora da execução acabou que a gente foi muito mal. Os primeiros minutos foram trágicos, erros de posicionamento, erros individuais, erros coletivos. E após os 2 gols que nós tomamos, a equipe deu uma estabilizada, aí o adversário fechou-se ainda mais, a gente sabia que poderia ser a proposta deles. E a gente até então não tínhamos jogado contra uma equipe que defendesse mais do que atacasse. Em todos os outros jogos que nós fizemos, a gente foi muito atacado e precisávamos defender mais de maneira organizada e sofreríamos menos contra-ataque. Esse jogo era uma situação totalmente diferente e por mais que a gente tivesse preparado para isso, nós não conseguimos evitar os 2 gols deles. E o segundo tempo, mesmo com um jogador a mais, povoamos mais a área, as proximidades da área, porque também não basta só você estar com um jogador a mais e ficar enchendo de cruzamento dentro do gol dos caras, porque nem sempre é a melhor estratégia de gol. E acabou que tivemos muita dificuldade para entrar, para infiltrar na defesa deles, mesmo que por vários momentos a bola chegou com uma certa facilidade na entrada da área, mas daí para uma finalização e uma tentativa de gol estava muito difícil. Acabou que o adversário mereceu, veio aqui com uma proposta de jogo e foi merecedor da vitória. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Que diagnóstico você faz para o time não ter conseguido vencer no campeonato ainda? São uma série de coisas, né? É ruim quando a gente perde e a gente ficar buscando muitas justificativas para o insucesso, que pode parecer na cabeça de muitos que é desculpa, que a gente fica colocando, às vezes, responsabilidade em outras coisas além das 4 linhas, mas é uma série de fatores, né? A gente, desde o começo, a gente sabia que teríamos muita dificuldade em função do período curto de treinamento. Alguns atletas grande parte, na verdade, dos que nós contratamos, estavam num período de maior inatividade. A gente teve que ir ao mercado com uma certa dificuldade no tempo, né? Enquanto os adversários já estavam prontos, já estavam trabalhando. Mas confesso também que nesse momento a gente não tem que ficar olhando para trás, né? Nós temos que pensar no que nós erramos no campo de jogo e o que nós podemos melhorar do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo, da estratégia de jogo. Eu acho que todos nós somos responsáveis pelo insucesso até agora. O Emerson, em relação a esse jogo hoje diante do Galo, a gente percebeu que o Londrina, vamos dizer, que perdeu o jogo quase que em menos de 10 minutos nos gols que tomaram, e essa atenção que faltou talvez no começo do jogo, o detalhe que muitas vezes falta para conseguir o resultado, né, que às vezes pode um lance de desatenção custar todos os 90 minutos. O que você leva de lição nesse resultado hoje, desses 10 minutos do Londrina no primeiro tempo, para que não se repita e o Londrina, de repente, perca aí pontos importantes para a sequência do campeonato? A gente tem que buscar sempre melhorias na equipe do ponto de vista coletivo. Lógico que o nosso dia a dia com os atletas, a gente tem uma participação grande na evolução individual deles, na maturação de muitos que ainda são jovens, são jogadores que não têm tanta rodagem. Eu acho que esse papel meu como treinador, ele é importante. A gente, é claro que hoje nós entramos para dentro de campo ali, o objetivo é 3 pontos, independente de jogar bem ou mal, 3 pontos eram fundamentais, e os 3 pontos não vieram.
Então, assim, a gente sabe que é pouco tempo, né? Agora, entre um jogo e outro, nós vamos amanhã trabalhar com os que não jogaram e com os atletas que foram menos utilizados, né, na partida de hoje, que não foram relacionados. Então, amanhã nós temos uma atividade, os demais vão descansar para a gente fazer apenas um trabalho leve na sexta de manhã e já seguir para mais uma viagem para buscar esses 3 pontos aí tão sonhados por todos nós. Boa noite. O torcedor saiu na bronca, né? Enquetes que fizemos lá fora, xingamentos, né? Alguns questionamentos e também comparações com o ano passado, né? Talvez o trauma. Aí eu te pergunto, quando da tua chegada, e nós falamos com você, né, logo no jogo contra o Coritiba, né, outras coletivas também, do tempo curto, né, que você teria para preparar essa equipe, e prova disso, as dificuldades que nós estamos vendo hoje em campo. Mas agora afunilou, você vai para a 6ª rodada. E aí, o que fazer nesses jogos, vamos colocar, que o Londrina é obrigado a vencer? Qual o esquema? O que você pensa? Eu sei que está muito longe ainda em relação ao jogo de domingo, mas, enfim, afunila, né? E por torcedor, o que você pode falar em relação para a torcida? Não, o torcedor tem toda a razão de sair chateado do campo, porque vem esperando, né, algo melhor acontecer, uma expectativa grande nessa transformação, né, que vem passando o Londrina. Nem posso pedir paciência ao torcedor, que seria muito injusto da minha parte com ele que veio aqui mais uma vez nos apoiou, ele que às vezes não apoiou, não veio aqui, mas está em casa assim, querendo um motivo para vir, uma razão para vir, e essa razão é um desempenho melhor, é uma pontuação melhor, é viver dias que você pode acordar no dia seguinte do jogo e ir para o trabalho e comemorar a vitória, vestir a camisa do Londrina na rua. Isso realmente está difícil de acontecer. A gente tem passado aí dias difíceis, dias de muita luta, de muita preocupação, mas nós que estamos à frente da equipe, a gente jamais pode desesperar, que o desespero fique por conta do torcedor que está realmente aí chateado. A gente tem que ter cabeça fria nesse momento. Nós temos 6 jogos, nós precisamos de alguns pontos para sair da situação que nós estamos e buscar estratégias, buscar alternativas para que a gente possa vencer uma primeira partida que talvez traga para todos nós e principalmente para o torcedor um alívio, né? Um alívio de pontuar mais e sair da faixa final da tabela, que é muito doloroso para todos nós. Boa noite, Emerson. No final do jogo e também no decorrer do segundo tempo, deu para perceber alguns jogadores ansiosos, precipitando algum passe, alguma finalização. E agora, pouco tempo de preparação, temos 2 jogos fora de casa. Como fazer para preparar mentalmente a equipe e qual a sua projeção para as próximas 2 partidas fora de casa? O gol sofrido, ele tem um peso muito grande, né, no aspecto emocional para qualquer tipo de atleta, para alguns mais do que outros, né? Alguns atletas mais experientes conseguem conviver com a situação do gol sofrido e superar aquela adversidade da partida. A gente demorou ainda hoje para entender que foi muito ruim tomar os 2 gols no começo, mas o jogo estava só começando, a gente podia perfeitamente tomar conta da partida, tomar as ações, o controle da partida novamente e buscar os gols de uma maneira mais tranquila. O segundo tempo, realmente, por várias vezes, a gente esteve muito ansioso e simplesmente botamos a bola na área, sem assim, possibilidade nenhuma de alguém finalizar. Por mais que, às vezes, rodar a bola com o adversário todo fechado faça algum sentido para a gente criar um espaço para um passe à frente, ou um chute de fora da área, ou uma bola bem cruzada pela linha de fundo, seja a principal opção, né, para se finalizar, principalmente quando a equipe está com um a menos, que se fecha muito, como foi o jogo de hoje. Mais uma viagem, né, mais 2, na verdade, nós temos pela frente aí. Temos que saber entender que agora não basta apenas vencer em casa, temos que buscar pontos fora de casa, pontos importantes que nós deixamos aí no caminho. Nós temos que buscar esses pontos fora de casa, com inteligência, com muito critério, sem desespero, mas de toda forma, como já foi dito aí, a metade do campeonato já foi embora. Nós temos que estar com o alerta ligado. O Ávila, o campeonato é muito rápido, até pela tabela.
e faltam 6 jogos. Você entende que esse grupo que você tem na mão tem qualidade para reverter essa situação? Ou há necessidade do Londrina ir ao mercado e trazer algumas peças a mais para reverter essa situação nessa metade segunda do campeonato? A questão de ir ao mercado, ela é uma questão assim importante, porém a gente precisa ser bem criterioso, né? Não podemos, vamos trazer aqui, nós estamos na zona de rebaixamento do campeonato, vamos trazer 3, 4 peças aí para dar um impacto e tentar vencer. Talvez possa ser um tiro que sai errado, um tiro no pé. Então, assim, nós temos que pensar assim a todo tempo em reforços. A nossa direção está sempre muito preocupada com isso, em fortalecer o grupo, fortalecer o elenco com atletas com mais bagagem, com mais jogo nas costas aí. Mas a gente não pode precipitar e, de repente, encher o grupo de atletas, que o ano é longo para a equipe do Londrina. Nós temos uma Série C que começa no mês de abril, que é uma competição difícil, uma competição pesada. Muitos clubes já estão se preparando, a grande maioria deles. Então, as contratações precisam ser bem pontuais. Um jogador que vai interessar e não... vamos trazer porque está difícil, vamos trazer. Então, esse não pode ser o nosso pensamento. Mas, sem dúvida nenhuma, que o clube está sempre atento ao mercado, na busca de algum reforço que possa nos ser útil nesse momento difícil e também ao longo da temporada.